Bem-vindo a mais uma aula da Escola Linux, seu site de treinamentos Linux na internet. Fala galera, sejam bem-vindos aí à nossa aula de introdução ao treinamento de TrueOS. Então pessoal, o objetivo dessa nossa aula aqui, tá? É explicar como que é o nosso treinamento, né? Como que vai ser o treinamento sobre o TrueOS, tá? Então basicamente é um treinamento com carga horária estimada aí de 10 horas, tá? Qual que é o formato desse treinamento, né? O que vai ser entregue para o aluno que fizer a aquisição desse treinamento. Ele é um curso online, tá? Onde o aluno vai ter acesso a uma apostila completa em PDF, tá? Mais acesso às videoaulas, né? As várias videoaulas gravadas, tá? No formato gravado, tá? Vale ressaltar que em cada videoaula, tá? Em cada aula, além do conteúdo em vídeo, né? Vocês vão ter acesso também ao slide referente àquela aula específica, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar para vocês verem um exemplo da apostila, tá? Que vai ser disponibilizada para vocês na aquisição do treinamento. Aqui, pessoal, esse é um exemplo da apostila, tá? Então, vocês podem ver que é uma apostila, pessoal, ela é uma apostila bem completa, tá? Ela tem cerca de 160 páginas, explicando passo a passo, tem um bom embasamento técnico, tá? Teórico, para que vocês possam compreender, e o diferencial, tá? Que ela possui muitos exemplos práticos, né? Muitas telas de configuração, muitos prints que tem por objetivo aí fazer com que o aluno realmente compreenda. Então vocês podem ver que é uma apostila muito bem confeccionada, tá? Com uma grandeza de detalhes aí, como vocês podem ver, que tem por objetivo aí facilitar e ser uma ferramenta aí além da videoaula, para que vocês possam estar compreendendo o curso de forma offline, tá? Através da apostila. A ementa do curso, tá? A gente pode ressaltar que é um curso que possui 7 tópicos macros, tá? Das quais vocês podem observar, tá? Então o tópico 1 é a introdução sobre o TrueOS, tá? Por que vocês devem estar utilizando o TrueOS, mais um overview sobre o que é o TrueOS para quem não conhece, tá? Para deixar claro, tá? O tópico 2 seriam as tarefas de pré-instalação e instalação do TrueOS. Então, para quem nunca ouviu falar, tá, pessoal, o TrueOS ele é um sistema operacional, tá, que utiliza como base o FreeBSD e possui várias outras customizações que fizeram ele ser o TrueOS. Então, é um sistema base em FreeBSD com várias customizações que chegou-se ao TrueOS, tá? Tópico 3, tarefas de pós-instalação e resolução de problemas de instalação. Tópico 4, Lumina Configuration, plugins e utilitários, tá? Para quem nunca ouviu falar, pessoal, o Lumina, ele é o desktop gráfico, é o gerenciador de janelas padrão que vem instalado por padrão no TrueOS, tá? Então a gente vai ter um tópico aí, basicamente só sobre a configuração desse poderoso desktop gráfico que é o Lumina. Tá. O tópico 5, sysadm client e tarefas de administração no sistema. Tópico 6, encontrando ajuda, tá? Isso aqui é muito interessante, muito importante. E o tópico 7 é a instalação do TrueOS em modo server, ou seja, sem o suporte ao ambiente gráfico, tá? Então, falando um pouco de mim, tá? Eu sou Danilo, tenho aí cerca de 8 anos de experiência em TI, voltados para suporte, infraestrutura, redes e segurança, tá? Tenho graduação em redes de computadores e MBA em gestão de segurança da informação e várias certificações de TI voltadas aí para o segmento de redes, segurança da informação e sistemas operacionais open source, aí no caso sistemas operacionais Linux, tá? Então sou eu que vou estar ministrando esse treinamento para vocês, tá? Sobre TrueOS. Quem quiser fazer contato comigo, segue aí o meu profile do LinkedIn. Tá, vocês podem ficar à vontade para estar entrando em contato comigo aí para a gente trocar conhecimento e poder fazer realmente o network, certo? Falando um pouco do objetivo do treinamento, tá? Então, para quem não conhece, o TrueOS anteriormente ele era conhecido como PCBSD. Ele começou em 2005 quando Chris Moore, que é o cabeça do projeto, apresentou a primeira versão beta de um sistema operacional FreeBSD pré-configurado para ser utilizado como um desktop, como uma máquina de trabalho, então onde eu possa fazer operações
de acessar a internet, fazer uma edição de um texto, enfim, uma impressão de um documento, todas as tarefas relacionadas à utilização de um desktop, tá? Desde então, o TrueOS ele amadureceu-se em um sistema robusto, rico em recursos, livre de encargos, ou seja, ele é open source, você não tem que pagar nada para poder utilizar ele, e que pode atender aí as várias necessidades, tanto voltadas para desktop ou voltadas para servidor, tá? Tanto de um usuário novato, tá? De uma pessoa que não tem muitos conhecimentos técnicos de TI, quanto de um usuário avançado, já de uma pessoa que já tem conhecimento, que é especialista na área de TI. Então ele pode atender, pessoal, qualquer nível de usuário, tá? O sistema operacional TrueOS, ele é essencialmente uma instalação personalizada do FreeBSD, conforme foi mencionado aí anteriormente, tá? Então, o TrueOS, basicamente, ele tem o FreeBSD como sistema base, tá? Possui várias customizações que tornaram ele a ser o TrueOS, a ser o sistema que é hoje. De igual forma, podemos dizer que o TrueOS ele é de certa forma então baseado no FreeBSD, tá? Então, o objetivo do nosso curso, tá? Após esse brief sobre o TrueOS, vai ser apresentar ao aluno de uma forma simples, tá? E objetiva, simples, que eu vou focando numa linguagem bem básica, com vários exemplos, tá? E objetiva, sem contar muita história, tendo um foco mesmo no treinamento, no produto, né? Então, apresentar ao aluno de uma forma simples e objetiva o funcionamento do sistema operacional TrueOS, os seus principais aspectos de configuração e administração, provendo conhecimentos necessários para que o aluno ele tenha a capacidade de instalar o seu próprio sistema do zero, customizar seu ambiente de trabalho, tá, para poder atender as várias necessidades específicas que esse usuário tenha, e também bem como que você tenha aí a capacidade de administrar sistemas TrueOS já em produção, tá? Então, é válido ressaltar que ele é um treinamento bem básico, tá? Que vai orientar o usuário desde subir um laboratório virtual com o VirtualBox para poder fazer a instalação do TrueOS. Ele vai estar orientando o usuário aonde ele deve fazer o download da imagem de instalação do TrueOS. Ele vai orientar o usuário passo a passo a fazer a instalação do TrueOS, ressaltando tópicos principais durante a instalação, problemas que podem ocorrer e como resolvê-los durante a instalação, e tarefas de customização e administração do sistema depois da instalação, tá? Quais são os pré-requisitos aí para fazer esse treinamento, tá? Lembre-se que são itens recomendados, tá? Não são obrigatórios, tá? Mas é recomendado que o usuário ele tenha conhecimento básico em hardware, tá? Que ele conheça o que é um CPU, o que é uma memória, o que são interfaces de rede, discos e os demais componentes de hardware que compõem o sistema, tá? Conhecimentos básicos de rede, IP, protocolos e demais itens relacionados ao mundo de redes. Que ele tenha conhecimentos básicos de virtualização, tá? Para poder conseguir confeccionar o laboratório e poder instalar o TrueOS em laboratório, tá? E que tenha aí uma certa familiaridade, né? Ou já tenha tido uma vivência em operação de sistemas voltados para desktop, tá? Que saiba como que funciona, as janelas, enfim. Lembrando que são pré-requisitos recomendados, tá? Se o usuário ele não tem conhecimento nenhum, eu acredito que mesmo assim ele vai conseguir ter um bom entendimento do curso, tá? É óbvio que se ele tiver esses pré-requisitos, ele vai conseguir absorver melhor e mais fácil o conteúdo abordado, tá? Mas o curso ele é focado para qualquer nível de usuário, seja o usuário que não tem muito conhecimento em TI, tá? Que não tem nada de conhecimento em TI, quanto para um usuário mais experiente, tá? Então, falando um pouco do público-alvo, tá? É qualquer tipo de usuário final, tá? Do usuário não técnico a especialistas de TI. Eu acredito que esse curso ele vai estar alcançando, tá? Ele é alcançável, tá? Para profissionais de tecnologia da informação no geral, então para aqueles profissionais que não conhecem o TrueOS, que já trabalham com Linux, por exemplo, que já trabalham com Windows, mas querem aprender um novo sistema operacional de desktop, tá? Uma outra opção sem custo, sem licenciamento. Então, para esse tipo de profissional, esse curso ele pode ser interessante. Para administradores de rede de dados, administradores de sistemas, sysadmins, profissionais de virtualização e estudantes da área que desejam conhecer sobre esse fantástico sistema operacional que é o TrueOS, tá? Então vale ressaltar que para aquele usuário ou para aquele profissional de TI que deseja ter
conhecimento de mais um sistema operacional voltado para o mundo desktop, tá? E não só para o mundo desktop, mas também para o mundo de servidores, né? Na qual o TrueOS também pode ser utilizado como um servidor. Esse treinamento ele é indicado, ele é recomendado, tá? Agora a gente vai detalhar, pessoal, um pouco da ementa do nosso curso, tá? Então o tópico 1, tá? Fala um pouco da introdução, mas o que compõe essa introdução? O que vai ser abordado nessa introdução do treinamento? O que é o TrueOS? Por que devemos utilizar o TrueOS? Quais são os recursos que eu vou obter utilizando o TrueOS? E um overview aí de TrueOS para usuários Linux, fazendo um contraste, tá? Para aqueles que já utilizam Linux, fazendo um contraste do TrueOS para esse tipo de usuário, tá? Então, alguns benefícios aí gritantes da utilização do TrueOS, a gente pode estar destacando alguns pontos, como por exemplo, pessoal, algumas vantagens gritantes, tá? Se você deseja uma solução, uma home solution aqui, né? Ou uma solução escalável para pequenas e médias, até médias empresas, o TrueOS ele pode ser uma solução aberta, uma solução free, que vai poder atender todos esses objetivos de forma satisfatória, tá? Ele é safe and secure. Por quê, pessoal? O TrueOS ele possui de forma nativa a possibilidade de prover criptografia para os dados dos usuários. Então, por exemplo, o usuário ele pode ter uma partição de disco, aí, uma partição de sistema reservada para estar utilizando, para estar armazenando seus dados, e essa partição ela pode estar sendo criptografada, com recursos nativos do TrueOS, sem ter que instalar, sem ter que fazer qualquer outro tipo de instalação de pacotes adicionais para poder prover isso, tá? Ele já tem isso tudo de forma nativa, tá? Então, através do que a gente chama de Persona Crypt and Galley Disk Level Encryption. Então, você pode ter um nível de segurança elevado na utilização do TrueOS, tá? Para fazer a proteção dos dados dos usuários, tá? Ele tem um recurso de sysadm, Remote Management. O sysadm é um recurso fantástico, tá? Que vai permitir que várias tarefas de administração do sistema elas possam ser realizadas de forma gráfica e sem complicação, tá? Então o sysadm, tá? Ele é uma API que ela vem instalada no TrueOS, tá? E que permite que o próprio TrueOS local, o sistema local, tá? Seja administrado por ela, tá? Mas através dessa própria API, dessa mesma API do sysadm, eu também consigo estar administrando sistemas TrueOS remotos. Então eu posso estar administrando, por exemplo, um TrueOS Server remoto ou um TrueOS Desktop remoto através dessa mesma ferramenta do meu sistema. Então é outro recurso de gerenciamento muito importante, tá? E aqui a cereja do bolo, na minha opinião, tá? É que o TrueOS ele utiliza como sistema de arquivo padrão o OpenZFS, tá? Que é um sistema de arquivos de nova geração que a gente fala, tá? Que possui recursos aí fantásticos voltados para a segurança das informações. Então ele possui um esquema de funcionamento que ele tem por padrão preservar, proteger as informações que são armazenadas dentro desse sistema de arquivo. Então são todos esses componentes que juntos fazem com que o TrueOS ele seja um sistema open source voltado para desktop, diferenciado em relação aos outros que temos no mercado, tá? Então vale a pena olhar para ele com muita atenção, porque realmente os benefícios que ele possui, os recursos que ele possui, são muito gritantes em relação aos demais que a gente tem no mercado, tá? Então é um sistema operacional excelente. Falando agora no tópico 2, tá? Das tarefas de pré-instalação e instalação do TrueOS, tá? O que a gente vai ver basicamente nesse tópico 2, tá? Então, planejando a instalação do TrueOS. Então, aqui vocês vão saber tudo o que é necessário antes de instalar na prática o TrueOS, tá? Requisitos mínimos de hardware, então, ou seja, que tipo de CPU que eu tenho que ter para poder instalar, qual que é o mínimo de memória RAM e espaço em disco que eu tenho que ter, tá? É necessário ter interface de rede para poder instalar, é necessário ter interface de som, qual interface de vídeo eu devo ter, enfim, todos esses detalhes aí a gente vai abordar aqui antes de fazer a instalação do TrueOS, tá? Que é uma tarefa de pré-instalação que a gente chama, tá?
todo o nosso ambiente, tá, de teste, de instalação, ele vai ser virtual, ele vai ser um ambiente, um laboratório virtual. Então, para esse laboratório, a gente vai estar utilizando aí o software de virtualização VirtualBox. Então, vai ser demonstrado para você, tá, todo o processo de instalação do VirtualBox em um ambiente Windows, tá? Então, eu sou, por exemplo, usuário Windows, eu vou aprender como instalar o VirtualBox no meu sistema Windows para poder virtualizar o TrueOS. Ou, por exemplo, se eu sou um usuário Linux, eu vou aprender a instalar o VirtualBox no ambiente Linux, tá, para poder virtualizar o meu TrueOS sobre um sistema Linux, tá? Obtendo a imagem de instalação do TrueOS. Então a gente vai passar todos os links aí dos mirrors oficiais do projeto, para que você possa fazer o download do TrueOS direto da fonte segura do projeto, tá? Vamos demonstrar a instalação gráfica do TrueOS, utilizando o instalador gráfico do TrueOS, e também a gente vai demonstrar passo a passo da instalação em modo texto do TrueOS, mostrando todas as telas, explicando todos os detalhes relacionados à instalação. Então, pessoal, por isso que eu falo que para aquele usuário que não tem muito conhecimento, não tem nenhuma familiaridade, fique tranquilo que será demonstrado tela após tela do processo de instalação e explicado cada tela para que você não fique perdido, para que você realmente saiba o que está fazendo e consiga replicar tudo isso no seu laboratório aí, pessoal, tá? Tópico 3. Tarefas de pós-instalação e resolução de problemas relacionados à instalação, tá? Então, o que a gente vai ver em detalhes nesse tópico? Um overview e configurações do BSD Bootloader, tá? O BSD Bootloader, pessoal, é o sistema, é a ferramenta de arranque do sistema operacional, tá? Que faz com que o sistema operacional seja carregado. Ele é uma porção de software que carrega o sistema operacional. Então a gente vai dar um overview sobre isso, tá? Detecção e ajustes de display. Então, por exemplo, se eu estou tendo algum problema relacionado a vídeo, como eu posso resolver e aonde eu posso resolver, tá? Seleção de idioma, se eu quero alterar o idioma do meu sistema, ou se eu tiver algum problema durante a instalação, de não, por exemplo, ter escolhido o idioma correto do meu sistema durante a instalação, eu vou conseguir estar alterando isso depois, aqui vai ser mostrado como. Seleção de time zone, root password, quero alterar a senha de root, como que eu faço? Criando um usuário, como que eu faço? Configurando a saída padrão de áudio, se eu quero, por exemplo, eu não quero que o áudio seja utilizado, o áudio embutido no meu computador, eu quero utilizar um subwoofer, como que eu faço para tá chaveando para ele, a configuração de rede e analisando o log de instalação do sistema. Então, por exemplo, se eu tiver algum problema durante a instalação do sistema, tá? Esse processo ele pode gerar um log que vai conter os erros, né? Tudo que aconteceu durante a instalação. Então aqui a gente vai demonstrar como você pode analisar esse log para saber exatamente qual foi o problema que ocorreu na sua instalação do TrueOS. Tá? Muito importante esse tópico. No tópico 4, tá? Esse tópico ele é exclusivamente dedicado ao Lumina. Tá? Conforme eu mencionei, quando o TrueOS em modo desktop ele é instalado, tá? O ambiente gráfico ele é o Lumina. Tá? É o que chamamos do Lumina por padrão. Ele é o gerenciador de desktop gráfico que vem por padrão instalado no TrueOS. Então esse tópico ele vai ter como objetivo falar tudo que vocês precisam saber sobre o Lumina, tá? Então uma introdução ao Lumina, as configurações do Lumina, então toda a parte de ajuste de barra de tarefas, de plugins que podem ser adicionados, a seção do usuário, interface configuration, enfim, a parte de plugins, a parte de utilitários, tá? Quais são os utilitários que vêm por padrão no Lumina, o gerenciador de arquivos, gerenciador de file information, Lumina Screenshot, ferramentas de busca, editores de texto, enfim, vários componentes, né, vários utilitários, tá, que vêm juntamente no Lumina para que vocês possam fazer aí configurações e demais tarefas dentro do ambiente gráfico, tá? Muito interessante esse tópico também. O tópico 5, ele fala do sysadm client e tarefas de administração no sistema, tá? Então, conforme foi mencionado, tá? O sysadm, ele é uma API gráfica, tá? Uma interface gráfica que vai permitir que o usuário, tá? do TrueOS ou o administrador do TrueOS possa realizar 99% das configurações do sistema através da interface gráfica.
Então basicamente aqui, pessoal, o SysADM Client ele é basicamente um painel de controle, tá? Onde você vai ter, vai poder gerenciar vários itens do sistema, a parte de Application Management, a parte de Server Settings, a parte de System Management e a parte de Utilities. Então são toda a parte de administração do sistema, snapshot, replicação desses snapshot, a parte de boot environment, de poder criar vários ambientes de boot, enfim, todo o contexto realmente, gerenciamento de firewall, task manager, criação de usuário, criação de grupo. Então tudo que vocês podem imaginar relacionado à tarefa de administração do sistema, através desse tópico, né, dessa ferramenta do SysADM, vocês vão estar vendo nesse tópico. O tópico 6, encontrando ajuda, tá? O que é esse tópico? Ele foca justamente de como você pode falar com os demais usuários do TrueOS, com a equipe de desenvolvimento do TrueOS, buscar por ajuda na comunidade do TrueOS para resolução de problemas e vários links que vocês podem estar consultando para enriquecer ainda mais o seu conhecimento, não só do TrueOS, tá, mas de qualquer outro sistema BSD. Então esse tópico é mais para passar orientações de onde você buscar ajuda. E o tópico 7, tá, para fechar aí o nosso treinamento, ele foca na instalação do TrueOS em modo server. Ou seja, se eu quero fazer a instalação do TrueOS somente com suporte à linha de comando, tá, sem o ambiente gráfico, a gente vai estar utilizando aí esse tópico para demonstrar toda a preparação do ambiente de laboratório, tá, que a gente vai fazer para poder instalar o TrueOS Server e todas as telas de instalação aí do TrueOS em modo server, tá? Então aqui é mais uma opção, tá? Além do ambiente desktop, é possível também instalar o TrueOS em modo server, para que você possa aí utilizá-lo como servidor de e-mail, servidor de arquivos, enfim, realmente como servidor para estar provendo algum recurso aí para a sua rede ou para alguma determinada necessidade que você queira atender, tá, pessoal? Então essa é a emenda do treinamento de TrueOS, tá? Ressaltando novamente, o TrueOS ele é um sistema operacional realmente diferenciado, tá, dos demais de sua categoria no mercado, que pode prover, pessoal, para o usuário final um desktop completo, tá? Completo, quando eu falo completo, é com navegador web, com clientes de e-mail, com suíte de desktop, totalmente rápido, estável, seguro e o mais interessante disso é sem custo de licenciamento, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E vejo vocês aí no nosso curso de TrueOS. Grande abraço, galera. Até mais.